18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que nos acompanha pela 100,7. Estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas até as 7 da noite. E hoje, terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Boa noite, Cid Soares, meu amigo. Boa noite. Bom falar sobre isso, né? Hoje é comemorado o Dia Internacional da Amizade. E a gente, claro, para quem não sabe aí, eu, Karime, Carlão, já somos amigos aí há 32 anos. Nossa, é muito tempo, hein? Todos nós aqui, Armando, Petrônio, né? Todos nós, Carvalhão, que continua aqui com a gente. Exatamente, essa turma toda aí já 32 anos já, de rádio, né? O Armando é um pouco mais tempo ainda. Deixa quieto. Parabéns pra gente. Parabéns, claro. E a todo mundo que tem bons amigos. Exatamente. Claro. Olha, você sabia que a chegada do homem à Lua que inspirou a criação do Dia do Amigo, e a data é comemorada em vários lugares do mundo. Pois é, e você vai saber muito mais sobre a data de hoje. Teremos uma reportagem especial da Nanda Chama. 18 horas. E vamos aos outros destaques do programa de hoje, do 18 horas. Jornal A Folha de São Paulo afirma que os resultados da gestão do governador Wilson Lima na área de segurança pública são calamitosos e que o cenário é desolador. E nosso destaque também, olha, o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e os parlamentares do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos e o senador Omar Aziz. Médicos do Amazonas vão discutir o combate à pandemia no Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras. A Amazonas recebeu hoje mais 45.700 doses de vacinas contra a Covid e anuncia aí novo mutirão de vacinação nesta quarta-feira e também na quinta para o grupo a partir dos 18 anos. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. A inexperiência do novato governador Wilson Lima, combinada com a má gestão e aos escândalos de corrupção, proporcionaram o avanço do crime organizado no Amazonas e, consequentemente, o caos vivido hoje pelos amazonenses na segurança pública. A violência está institucionalizada aqui no estado e esta terça-feira foi destaque na grande mídia nacional. O jornal Folha de São Paulo, um dos mais importantes do país, dedicou editorial na edição de hoje para destacar que os resultados da gestão do governador Wilson Lima na área de segurança pública são calamitosos e que a população não deixa de padecer com a ousadia do crime organizado. E ainda segundo o texto, Cid, é um cenário desolador e não se vê por parte do governo Wilson Lima sinais de mudança. Agora, no dia 9 deste mês de julho, Samir Freire, o secretário de inteligência do governo Wilson Lima, foi preso por usar a estrutura da secretaria para roubar ouro aqui no estado. E em maio, vimos o crime organizado mostrar quem realmente manda no estado, na série de ataques de terror, queimando ônibus, prédios públicos e agências bancárias sem qualquer reação das forças de segurança. Infelizmente, é um estado entregue aos criminosos, onde facções ditam as regras e agem nos porões do governo do Amazonas. A Folha de São Paulo, Karime, também lembra que o Wilson Lima é resultado da onda conservadora que levou Jair Bolsonaro ao Planalto em 2018 e que chegou ao comando do estado graças à popularidade como apresentador de um programa de TV policialesco, né? Que é aquela mistura, coisinha, né? Um programete quase. Exatamente. O jornal lembra que em 2 anos e meio a Polícia Militar Amazonense já protagonizou 3 chacinas e destaca ainda o envolvimento de policiais civis e militares em episódios rumorosos, né? Como o roubo de meia tonelada de maconha para redistribuição no mês de maio. Bom, vale sempre lembrar aqui que esses episódios não refletem a corporação como um todo, na corporação honrada de policiais no estado do Amazonas. Sabemos que é composta por homens e mulheres comprometidos com a missão da segurança, isso é claro, mas os episódios são graves, sim, tá? Temos roubo de drogas, como disse o Cid, de ouro, de recursos da saúde e da educação.
Um governo que tem como principal marca os escândalos, o envolvimento com o crime, as denúncias de corrupção e o uso da máquina pública para cometer as mais variadas irregularidades. E mesmo diante de tantos absurdos, o governo se mantém inerte, paralisado, sem tomar medidas firmes para retomar o comando das mãos das facções criminosas. E olha, na periferia de Manaus e nos municípios do interior, perdemos nossos jovens para o tráfico que se envolve na vida da criminalidade. Criminalidade essa que a cada dia fica mais forte com a incapacidade da gestão de Wilson Lima de reagir, de controlar e assumir o controle do Estado. É um quadro tão surreal que esse caos da segurança pública é motivo de preocupação da grande mídia nacional. Vivemos hoje um autêntico faroeste caboclo. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando sobre segurança, o Ministério Público aguarda a transferência do sistema de interceptação telefônica Guardião e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro para a estrutura da Polícia Civil do Amazonas. O prazo de 20 dias dado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ainda não acabou. Hoje os dois sistemas são operacionalizados pela Secretaria de Inteligência do Governo. Uma operação do Grupo de Atuação ao Crime Organizado, feita em parceria com a Polícia Federal, descobriu que o secretário de Inteligência, Samir Freire, usava a estrutura do Guardião para obter informações privilegiadas e, então, roubar as cargas de ouro. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. A recomendação de transferência do sistema de interceptação telefônica Guardião e do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro para a estrutura da Polícia Civil do Amazonas foi recomendada no último dia 14 pelo Ministério Público do Estado. Através das Promotorias de Justiça de Controle Externo da Atuação Policial e Segurança Pública, PROCEAP, e Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, o governo do Estado recebeu a recomendação para tirar esses dois sistemas da Secretaria de Inteligência, subordinada à Secretaria de Segurança Pública do Estado, no prazo de 20 dias, conforme relata a promotora de Justiça, Marcele Cristine de Figueiredo Arruda, da PROCEAP. Nos termos da recomendação número 02, expedida no âmbito do procedimento administrativo instaurado na PROCEAP, o governo do Estado do Amazonas tem o prazo de 20 dias para providenciar a transferência do sistema Guardião e do laboratório contra a lavagem de dinheiro, contra a corrupção e a lavagem do dinheiro para a estrutura da Polícia Civil. Sendo assim, eles ainda estão no prazo para adotar as providências recomendadas. De acordo com a promotora Marcele Arruda, a localização e o funcionamento de órgão de inteligência da Polícia Judiciária em instalações físicas alheias à Polícia Civil do Estado contraria direitos humanos internacionais e o direito interno brasileiro, podendo comprometer o país devido aos compromissos assumidos em tratados internacionais. Na recomendação, o Ministério Público registra que tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto a Secretaria de Inteligência não podem realizar e nem ter sob sua tutela ou controle instrumentos de investigação criminal, ainda mais quando ligados a medidas de jurisdição, como são a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais. Essas recomendações constam no artigo 144 da Constituição Federal. Também, de acordo com a promotora de Justiça, a manipulação de dados sigilosos captados em interceptação telefônica por pessoas estranhas aos quadros de pessoal da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário contraria todos os preceitos citados, além de representar ingerência indevida da SEAI sobre a atividade desenvolvida pela Polícia Judiciária amazonense. Vale lembrar que o Guardião, que é o sistema de interceptação telefônica, estava sob a gestão do secretário de Inteligência, Samir Freire, que foi preso na Operação Garimpo Urbano, acusado de usar a máquina da Secretaria de Inteligência para roubar ouro ilegal de garimpeiros. Como ouvimos, 7 dias já se passaram desde a recomendação e a transferência dos sistemas ainda não ocorreu. Perguntamos ao governo do Estado se a recomendação do Ministério Público tinha sido acatada, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Mas como já é de conhecimento público, a roubalheira de recursos
recursos públicos correu frouxa na pandemia de Covid-19 em todo o Brasil. A Polícia Federal ultrapassou a marca de 100 operações de repressão ao desvio e utilização indevida de verbas públicas federais destinadas ao combate à pandemia. Até o último dia 13, foram 102 operações. Imagina isso. E os valores apreendidos chegam a quase 190 milhões de reais. Exatamente, Cid Soares. A Polícia Federal cumpriu 158 mandados de prisão temporária, 17 de prisão preventiva e 1.536 de busca e apreensão em 205 municípios de 26 unidades da Federação. O montante de contratos de produtos e serviços investigados atingiu cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Pois é, só que no Amazonas, olha, foram 4 operações que levou para a prisão 3 secretários de saúde do governo Wilson Lima. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador, o bloqueio de bens do governador Wilson e a apreensão de aparelhos celulares e computadores. As investigações levaram a Polícia Federal e a Procuradoria da República a denunciar o Wilson Lima como chefe da organização criminosa que desviou recursos da saúde do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. E continua o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e os parlamentares do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos e o senador Omar Aziz. Bolsonaro chamou Marcelo Ramos de insignificante e o senador Omar Aziz de anta da Amazônia. Já o senador retribuiu chamando Bolsonaro de macaco guariba. Vamos agora falar com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Toda essa troca de gentilezas da fauna brasileira, não é? Acontece por conta da CPI da pandemia e por causa aí da aprovação lá do novo valor para o fundão eleitoral. Explica pra gente melhor essa história toda, essas acusações, essas trocas de gentileza. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Pois é, quem ganha é a Amazônia, né? Que passa a ser divulgada. É o mínimo que a gente pode dizer. De uma forma ou de outra. A gente sabe que a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro adora colocar apelido em todo mundo, né? No caso do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19, ele já apelidou de espertão, de moleque, pateta, imbecil e agora deu esse apelido que você acabou de falar. Vamos ouvir o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre o senador Omar Aziz. E sem licitação. Imagina se aprova isso. Tem o Omar Aziz, mais conhecido como anta amazônica. Anta amazônica. Aí a gentileza do presidente Jair Bolsonaro ao falar a respeito do senador Omar Aziz. Bom, e nessa confusão também está o nosso deputado federal Marcelo Ramos, a qual o presidente Jair Bolsonaro disse que era tão insignificante, que tinha esquecido o nome dele, tudo por conta ainda da aprovação daquele aumento, né, do cotão lá das eleições, esse aumento do valor de 2 bilhões para 6 bilhões. Mas o presidente Caduja, ele tem anunciado aí nas redes sociais e até falando com a imprensa que ele vai vetar esse aumento. Cadu, explica pra gente. Pois é, Karime. Olha, sobre essa questão, o Congresso Nacional já vem se mobilizando, alguns parlamentares já vêm se mobilizando. Hoje, um grupo, 6 deputados federais e um senador, eles entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da sessão do Congresso da semana passada, na qual o deputado Marcelo Ramos presidiu e que resultou na aprovação do projeto de lei orçamentária anual, que tinha ali como jabuti o reajuste do fundão eleitoral. E esse pedido vai ser analisado pelo ministro Cássio Nunes Marques. E ontem à noite, como você disse, o presidente Bolsonaro disse que vai vetar o artigo que autoriza o reajuste desse fundão, que hoje é de 2 bilhões de reais, para 5 bilhões e 700 milhões de reais. Em uma entrevista para a TV Brasil, ontem à noite, ele criticou até os parlamentares do Amazonas e de Rondônia por terem votado a favor desse fundão da vergonha. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro.
6 bilhões. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda certeza, poderiam, até sugerir isso aí. Então, uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas eu tenho que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo deles, eu tenho a obrigação de aceitar por lá de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Então a gente conferiu a fala do presidente Jair Bolsonaro falando que vai vetar, esse aumento do cotão do cotão eleitoral, de 2 bi para 5, quase 6 bi, não é, Carlos Eduardo? Exatamente, Karime. Essa confusão não vai acabar com o veto do presidente, que fique claro. Ele tem 15 dias para decidir se vai vetar o texto totalmente ou parcialmente. E o Congresso Nacional vai analisar o veto presidencial. E se ele vetar totalmente o fundão eleitoral, que hoje é de 2 bilhões e poderá aumentar para quase 6, ele vai ter problema com os parlamentares que precisam do recurso para fazer campanha. Já sabe como é que fica essa confusão entre presidente e parlamentares. A aposta é que ele vete parcialmente. E aí vai ter que discutir com o Congresso Nacional quanto ficará o valor do fundão. Estamos falando de negociação. Se os parlamentares já tentaram emplacar o valor de quase 6 bilhões, é claro que mesmo ocorrendo um ajuste, o fundão eleitoral deverá ser maior que os 2 bilhões de reais usados nas eleições anteriores. A equipe econômica do governo federal já disse que o recurso para bancar o fundão vai sair da saúde pública e esse vai ser um dos argumentos para o veto presidencial que deve acontecer conforme o presidente já anunciou. Volto com vocês, Karime Cid. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Mas justo da saúde pública, Carlos Eduardo? No momento ainda de pandemia, em que a gente ainda briga por vacina, ainda existem campanhas de vacinação suspensas. Aqui em Manaus também mesmo, a gente teve pela segunda vez no mesmo mês a campanha suspensa por falta de vacina, toda a questão de comprar vacina e daí vai remanejar da saúde, de uma área tão sensível que o brasileiro sofreu, padeceu tanto, necessitou tanto durante essa pandemia. Para o cotão eleitoral, não teria outro setor? Vai ter que ser, e aí seria um apelo mesmo? Fica essa minha pergunta, hein, Carlos Eduardo? Esse seria um apelo para que seja vetado esse aumento desse montante? Será? Pois é, a equipe econômica do governo disse hoje, por meio do ministro Paulo Guedes, que se o fundão for aumentado, se ele for ajustado, esse valor, esse montante de quase 6 bilhões vai sair de uma sigla do orçamento público chamado RP6, que é uma sigla da onde se tira recursos para a saúde, de onde vem as emendas parlamentares, parte das emendas parlamentares e de outros recursos de outros ministérios destinados à construção de hospitais, compra de insumos, equipamentos hospitalares, compra de ambulâncias, viaturas, inclusive aquele combate à dengue, entre outros equipamentos, equipamentos que são comprados com o dinheiro da União. Esse recurso vai ser cada vez menos se esse fundão eleitoral de 6 bilhões for aprovado. Esse que é o grande problema, ainda mais durante dessa pandemia. 2020 foi um ano atípico em que o governo teve que investir todo o seu recurso praticamente para a manutenção da economia e também para o combate à pandemia. Esse ano nós estamos tentando nos recuperar. 2022, ano que vem, num ano que será decisivo para o Brasil, em que o país deverá produzir mais empregos, a economia precisa ser retomada. Para que o país todo volte ativa, precisa de recurso, precisa de investimento. Só que parte desse recurso vai ser segurado, vai ser brecado para pagar campanha eleitoral. Eis aí a grande vergonha do nosso país.
Tá ok, durma-se com um barulho desse. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigada. Um bom trabalho, boa noite. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6h20. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia contra o vereador Sandro Maia do DEM por prática de nepotismo. O inquérito foi instaurado pela promotora de justiça Vandete de Oliveira Neto. E segundo a denúncia, o vereador Sandro Maia teria contratado 3 cunhadas e uma enteada para trabalharem como assessores parlamentares em seu gabinete no Legislativo Municipal. Agora cabe ao Ministério Público adotar medidas administrativas e judiciais previstas em lei para a defesa e proteção do patrimônio público e dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Bom, nossa equipe de reportagem do 18 horas questionou o vereador sobre essa situação, mas ele não nos respondeu. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, médicos do Amazonas vão discutir o combate à pandemia num Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras. Esse é o nosso assunto em instantes. Agora vamos saber a previsão do tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Cid Soares, segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida, pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 94%. Bom, o Rio Negro secou de ontem para hoje mais 4 centímetros. Agora a cota das águas no Porto de Manaus é de 29 metros e 33 centímetros. 18 horas. O Amazonas recebeu hoje mais 45.700 doses de imunizantes contra a Covid-19 da Coronavac e AstraZeneca. Parte dessa remessa vai para mais um mutirão que acontece nesta quarta e quinta-feira, 21 e 22, aqui em Manaus, para vacinar a população a partir dos 18 anos. Essa faixa etária é a última proposta pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E para o mutirão, para esse mutirão aí, o horário vai ser estendido das 9 da manhã até a meia-noite lá no Sambódromo e na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Vale lembrar que é preciso levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência com foto. Comprovante de residência sobre essa foto. Original e cópia, é isso. Tá, então qualquer dúvida é só acessar imuniza.manaus.m.gov.br. Vamos destacar aqui também, Cid, que continua a vacinação da segunda dose. Essa não parou, tá? Certo. São mais de 15 mil pessoas que estão atrasadas para completar a vacinação com a segunda dose. Então, lembrando que é fundamental, a gente faz aquele apelo aqui bacana, camarada, para você, para as pessoas comparecerem a um posto para completar o ciclo vacinal e garantir, sim, só com a segunda dose você vai garantir a proteção contra a Covid-19. Gente, a doença já matou mais de 543 mil pessoas em todo o Brasil. Só que dessas, aqui no Amazonas, foram 13.443. Deixa eu fazer aqui um parênteses. O pessoal ouve muito, falar. Boatos. Que alguém passou mal, que houve um mal-estar, mas ninguém está morrendo de tomar vacina, amigo. Então, a melhor coisa que tem é realmente se vacinar, Esse mal-estar pode ser que aconteça. É a reação, é uma reação normal. Claro. Agora, os números do mundo estão aí para comprovar que as mortes diminuíram, as internações graves diminuíram, a vacinação foi, é a arma, foi o grande achado e é a única arma que a gente tem. O grande resultado realmente é esse. Exatamente. E até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.383.000 doses de vacinas contra a Covid, sendo que 1.761.000 receberam a primeira dose, o que representa 41% da população aqui do nosso estado. 594.000 receberam as 2 doses e 28.000 receberam a dose única da Janssen, o que corresponde aí a 14,8% da população que completou realmente o ciclo vacinal contra a Covid. 18 horas. E médicos do Amazonas vão discutir o combate à pandemia no Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras. De acordo com o Sindicato dos Médicos, a falta de saúde no interior do Amazonas é uma das causas de problemas na assistência de saúde pública aqui na capital. Karime, olha, a pandemia da Covid-19 tornou-se mais evidente, mais evidente o descaso do governo do Amazonas com a saúde pública no interior. A repórter Odinê Araújo
traz pra gente os detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Os desafios e os dilemas vividos por médicos ante a maior catástrofe da saúde mundial, que foi a pandemia da Covid-19, serão abordados no 4º Congresso Internacional de Saúde do Interior e Fronteiras, promovido pelo CIMEAM, Sindicato dos Médicos do Amazonas, no período de 12 a 15 de novembro. Esse ano o evento vai trabalhar com o tema A Carreira Médica como Fator Estruturante para a Saúde do Interior e Planejamento Estratégico para a Prevenção e Combate a Pandemias e Catástrofes. De forma híbrida, presencial e virtual, os participantes vão realizar debates com a participação de autoridades da saúde, tanto locais quanto nacionais e até internacionais. Entre os convidados, segundo o presidente do CIMEAM, Mário Viana, está o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A inserção desse tema, estratégias de prevenção e combate a pandemias e catástrofes, em que a gente está convidando o ministro da Saúde, Queiroga, para presidir essa mesa, terá temas como, por exemplo, a produção estratégica, de insumos de saúde. Então, nós vimos que no início da pandemia, no Amazonas e em outros estados do Brasil, faltou até mesmo a máscara cirúrgica, o avental, enfim, os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Por causa da falta de EPIs, segundo o médico, o Amazonas foi um dos campeões no número de profissionais de saúde infectados e mortos por Covid-19. Outro tema levantado pelos organizadores do Congresso será o treinamento dos profissionais da saúde desde a graduação, além da mudança necessária na engenharia hospitalar, como nas portas de entrada das unidades de saúde. Nós não podemos, numa pandemia desse nível que aconteceu e que os cientistas estão dizendo que daqui para frente cada vez mais aparecerão pandemias, infelizmente, nós não podemos contar somente com a formação dos médicos intensivistas, infectologistas, epidemiologistas. Todos os médicos, seja de que especialidade for, eles têm que estar preparados para ajudar a combater as doenças infecto-contagiosas, porque nós percebemos que os hospitais não podem ter a estrutura que hoje tem, ou seja, uma única porta de entrada, onde pacientes com suspeita de doenças infecto-contagiosas, como altamente contagiosas, como é o caso do Covid-19, adentram a unidade de saúde pela mesma porta. Nós teremos que mudar a engenharia das unidades de saúde. Além das entradas diferenciadas para pacientes com suspeita de doenças contagiosas, as medidas sanitárias de higiene e distanciamento na avaliação da comunidade médica vão passar a ser uma norma de toda a sociedade. Entre os objetivos do Congresso, segundo Mário Viana, está o de demonstrar que a falta de saúde no interior do Amazonas compromete a assistência de saúde pública na capital e a pandemia da Covid-19 tornou mais evidente o descaso que é a saúde pública no interior. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A confiança do empresário industrial aumentou no mês de julho, pelo terceiro mês consecutivo, segundo a Confederação Nacional do Setor. E para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, esse cenário é consequência do ritmo da vacinação contra a Covid e da atividade industrial aquecida. A repórter Júlia Gomes explica melhor para a gente essa equação. O índice de confiança do empresário industrial de julho, calculado pela Confederação Nacional da Indústria, está em 62 pontos. Teve um aumento de 0,3 pontos em julho deste ano, em comparação com junho. É o terceiro aumento consecutivo, o que mostra uma confiança maior e mais disseminada entre os industriais. Foram entrevistadas 1.316 empresas, entre elas 498 de pequeno porte, 500 de médio porte e 318 de grande porte, entre os dias 1º a 7 de julho. Nos últimos 3 meses,
mês. O índice acumula alta de 8,3 pontos, se distanciou da média histórica de 53,9 pontos e se encontra no maior patamar dos últimos 11 anos para o mês de julho. O índice é composto por 2 indicadores: condições atuais e expectativas. De acordo com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, a confiança dos empresários e investidores no polo industrial de Manaus é muito grande e que a comprovação disso tem sido a quantidade de projetos aprovados durante as reuniões do Conselho Administrativo da SUFRAMA, o CAIS. O ritmo de vacinação no Brasil, principalmente aqui no Amazonas, resgatam o otimismo. A atividade está bastante aquecida. A expectativa é que nós tenhamos esse segundo semestre um resultado bastante expressivo de crescimento da economia brasileira, consequentemente refletindo nas linhas de produção. Wilson Périco afirma que existem alguns pontos que preocupam o desenvolvimento da atividade, entre eles a insegurança jurídica e a instabilidade política, mas que mesmo assim acredita no modelo Zona Franca de Manaus como grande alavancador de negócios no país. A insegurança jurídica, que muitas vezes nós nos vemos aí atacados, agredidos nos nossos direitos constitucionais. Essa instabilidade política também é um fator negativo para o Brasil e no nosso caso em particular não é diferente, mas eu vejo com muito otimismo, sim, o modelo Zona Franca, o estado do Amazonas, nesse cenário de economia nacional, com um grande alavancador de negócio, gerando riqueza e principalmente empregos para o nosso povo. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governador Wilson Lima prometeu transparência nas informações das filas da saúde para que todo cidadão pudesse acompanhar o histórico dos seus agendamentos na rede pública. Bem, o prazo era de 120 dias, mas até agora, nada. Essa matéria é de Ananda Chama. No dia 1º de setembro do ano passado, o governador Wilson Lima assinou o decreto que regulamenta a Lei da Transparência da Fila, de número 5.078 de 2020, que institui a fila única e transparente do sistema de regulação para consultas, exames e cirurgias no estado. Na época, o governador informou que, para implementar a medida, o governo estava desenvolvendo o portal da transparência da Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames, e o prazo seria de 120 dias. A sede foi inaugurada no dia 31 de agosto de 2020. Porém, 322 dias se passaram e o portal da transparência não foi entregue. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que nos informou que está trabalhando na execução das medidas para atender às determinações da Lei de número 5.078 de 2020. A Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames, ou CURA, foi anunciado junto com um pacote de ações do Programa Saúde Amazonas, que prometia reordenar a rede de assistência do Estado, tendo como a prioridade a ampliação de vagas e a redução das filas para procedimentos. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E pela primeira vez em mais de 80 anos, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, elegeu uma mulher negra e que também é amazonense, como presidente. E a estudante de Direito, Bruna Brelais, que cursa sua segunda graduação, é também a primeira representante aqui da região norte do Brasil a comandar a UNE. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A amazonense Bruna Chaves Brelais, de 26 anos, é a primeira mulher negra a presidir a União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 84 anos de história. A estudante de Direito, sua segunda graduação, é também a primeira representante da região norte do Brasil a comandar a entidade.
Eleita no último domingo, Bruna afirmou que entre os principais objetivos da nova gestão está construir as lutas referentes à educação, como centralidade das atuações estudantis e, principalmente, a derrubada do presidente Jair Bolsonaro, com manifestações populares de rua já marcadas para os próximos dias. Desde o início da sua gestão, não conseguiu contribuir, muito pelo contrário, atrapalhou o acesso dos estudantes ao ensino superior, principalmente quando diminui as bolsas do ProUni, quando corta quase 2 bilhões de verbas da universidade. Isso são precedentes enormes para que nós passamos a considerar Bolsonaro o inimigo número 1 da educação e do Brasil. Então, por esse motivo, nós vamos construir mobilizações de forma massiva nas ruas no dia 24 de julho e no dia 11 de agosto, para defender a educação e o Brasil. Nas redes sociais, Bruna comemorou a eleição e disse estar orgulhosa de assumir a presidência da UNE e que está à disposição do povo para dar voz àquelas pessoas excluídas historicamente dos espaços de poder. Disse ainda que vai lutar em defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos povos originários. Acreditamos também que pelo fato de termos conseguido eleger a primeira mulher negra nortista à presidência da UNE, nós precisamos, obviamente, colocar com maior centralidade o debate da Amazônia, da sustentabilidade e dos povos que vivem na Amazônia. A nossa gestão pretende reunir esses setores para que a gente consiga construir um cordão de proteção à Amazônia contra qualquer tipo de ataque externo e ataque até mesmo do governo federal, que não tem nenhum compromisso com a nossa biodiversidade e com o patrimônio que é a Amazônia brasileira. Em comunicado, a União Nacional dos Estudantes informou que, devido à pandemia e à impossibilidade de realizar um evento que chega a reunir 10 mil estudantes, a UNE indicou a nova diretoria respeitando a proporcionalidade eleita na votação do seu último congresso, realizado em 2019. A nova composição terá duração de 1 ano, podendo ser estendida. Júlia Gomes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora me conta uma coisa, como é que anda a sua saúde financeira? Está equilibrada ou precisa melhorar? Porque uma pesquisa mostrou que quase metade da população norte tem baixa saúde financeira. Ficou curioso? Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Karine. Para amanhã. Para amanhã. Para amanhã. Foi mal, nada. É porque começou agora a semana, tá ótimo. Já tô respirando os ares, né? Tá ótimo, então. Vamos lá. O que nós vamos ter aí para sábado e domingo? Previsão do tempo. Vamos ver como é que vai. Vamos ter a previsão do tempo para amanhã. Vamos lá. Bom, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 94%. 18 horas. Economia. Muito bem, agora vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em menos 0,37%, cotado a R$ 5,23. O euro também fechou a menos 0,50%, cotado a R$ 6,16. O Bitcoin também fechou em baixa, está em menos 1,96%, cotado a R$ 157.358. E hoje, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em 125.401 pontos. Variou mais 0,81% em relação a ontem, a segunda-feira. Pois é, e a pandemia deve impactar a economia do Brasil por pelo menos 9 anos. É o que diz aí o relatório divulgado hoje pelo Banco Mundial. O texto afirma que a crise econômica causada pela pandemia deve provocar efeito negativo sobre empregos e salários no Brasil durante esses longos 9 anos aí. Pois é, Cid, de acordo com o relatório, os países da América Latina costumam levar muitos anos para se recuperar quando há perda de emprego em crises econômicas. E as grandes sequelas tendem a persistir na região por muitos anos, levando os países da região à redução longa e expressiva dos índices de emprego formal. De acordo com o IBGE, o desemprego no país ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se mantém
manteve em patamar recorde, atingindo os 14 milhões e 800 mil brasileiros. Ou seja, não está fácil para ninguém e a situação vai se prolongar, tá? E com todo esse cenário de inflação e crise econômica, me responde uma coisa aqui. Como anda a sua saúde financeira? Está equilibrada ou precisa melhorar? Uma pesquisa mostrou que quase metade da população aqui do Norte tem baixa saúde financeira. E essa pesquisa, que entrevistou aí mais de 5 mil pessoas em todo o país, ajudou a desenvolver o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, que é uma ferramenta já usada em alguns países e que pode ajudar a você a equilibrar as finanças. Vamos entender como? Então vamos acompanhar a reportagem de Júlia Gomes. Ter controle sobre os gastos não é tarefa fácil. É preciso colocar tudo na ponta do lápis e, principalmente, ter uma boa educação financeira. Mas é aí que está o problema. A maioria dos brasileiros nunca sequer ouviu falar sobre isso. Reflexo, os brasileiros vivem no limite do equilíbrio financeiro. Na região norte, por exemplo, a realidade é ainda mais dramática quando se fala de finanças. Quase metade da população tem baixa saúde financeira. Foi o que apontou a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central do Brasil. Para se ter ideia, há mais nortistas nas faixas de saúde financeira baixa, muito baixa e ruim, 48,1%, do que nas faixas boa, muito boa e ótima, 42,3%. O economista Orígenes Martins afirma que hoje cerca de 60 milhões de brasileiros estão superendividados e que boa parte disso é consequência da falta de uma educação financeira diante de um mercado que oferece facilidades de compras sem considerar as finanças de cada pessoa. Quantas pessoas estão aí, como eu disse, super endividadas, já estão com problema sério de renda. As empresas ficam ofertando cartões de crédito sem consulta a SPC e Serasa, estimulando o que nós chamamos de consumo compulsivo. A pesquisa da Federação dos Bancos, envolvendo mais de 5 mil pessoas em todo o país, ajudou a desenvolver o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, uma ferramenta de diagnóstico que, junto com a educação financeira, pode auxiliar o cidadão a equilibrar as finanças. Tendência mundial, o índice já foi implantado em países como Estados Unidos, Escócia e Singapura. Após o cidadão responder a 15 perguntas que avaliam 5 dimensões principais para uma boa saúde financeira, o índice é calculado em uma escala de 0 a 100 pontos e indica o nível de saúde financeira do usuário, entre 7 faixas: ótima, muito boa, boa, ok, baixa, muito baixa e ruim. Com a ferramenta, o usuário ainda tem a possibilidade de acompanhar a evolução da sua saúde financeira ao longo do tempo e compará-la com a média brasileira. Para o economista Orígenes Martins, a proposta é válida, mas a partir de campanhas educativas de como usar a ferramenta, pois, na opinião dele, o brasileiro precisa urgentemente ter noção de planejamento e educação financeira. Entender o que é um consumo compulsivo e entender o significado de priorização no momento de fazer mais dívidas, de contrair dívidas. Então, é importante manter esse nível de endividamento controlado e, principalmente, priorizar dívidas. Júlia Gomes para o 18 horas. E aí, ficou interessado em saber como é que está a sua saúde financeira? Então, olha, basta você acessar essa mesma reportagem no portal 18 horas e lá tem um link que dá acesso à página de consulta do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como a gente falou no início do programa de hoje, dia 20 de julho, é dia do amigo. Você sabia que a chegada do homem lá na Lua inspirou a criação desta data do Dia do Amigo, Cid? A gente que tem aí 32 anos 32 já, né? anos, olha Feliz aqui. Dia do Amigo pra gente. Então, outra curiosidade é que a data é comemorada em vários países ao redor do mundo. Vamos conferir essa e outras curiosidades na reportagem da Ananda Chama. Vai lá, Ananda. O
Dia do Amigo é comemorado em alguns países hoje, 20 de julho, e foi criado pelo argentino e professor de psicologia, músico e dentista Henrique Ernesto Febraro. Henrique ficou emocionado com a chegada de Neil Armstrong na Lua e foi o que o inspirou com um espírito de unidade e fraternidade, considerando a conquista não somente uma vitória científica, como também uma oportunidade para se fazer amigos. Foi aí que o argentino escreveu cartas para diversos destinatários ao redor do mundo, sugerindo essa data como o Dia do Amigo. Países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Espanha comemoram o Dia do Amigo hoje. Para o psicólogo Robson Belo, a amizade tem um papel no desenvolvimento de nossas habilidades sociais. Hoje nós comemoramos o Dia da Amizade, o Dia do Amigo, né? Bom, o que a gente pode falar sobre isso é que a amizade é um dos vínculos mais significativos e importantes que a gente estabelece na nossa vida, tá? Tem um papel primordial no desenvolvimento primário das nossas habilidades sociais, isso acontece ali na infância, né? Como no papel da independência, assim, na construção dessa independência, em que a gente começa uma ruptura ali com o vínculo familiar, em que começa a se abrir ao mundo ali na adolescência, até o momento que a gente se torna adulto e os nossos amigos, eles passam a ser uma referência de nós mesmos, ou seja, um espelhamento da nossa vida. Então é quando a gente estabelece vínculos mais próximos daquilo que a gente está vivendo. Robson também destaca que a amizade é primordial para o equilíbrio socioemocional do indivíduo. A amizade também a gente pode definir como algo importante na formação do apego humano, que gera, evidentemente, sentimentos e referências de segurança e proteção. Amizade é uma rede de afeto e apoio primordial para o equilíbrio socioemocional do indivíduo. Também nós somos seres comunitários, a gente não pode esquecer isso, e por isso a gente necessita de vínculo. E é grande verdade que manter ou estabelecer novas amizades é uma forma saudável e que gera prazer à nossa vida. Graziela Ferreira é coordenadora de recursos humanos, mora na Irlanda e fala da importância da amizade na sua vida. E mesmo distante do Brasil, o contato e o carinho com os amigos que moram aqui ainda é o mesmo. Amigos são aquelas pessoas que nós escolhemos ter por perto, em todos os momentos bons, momentos ruins, momentos de glória, momentos de fraqueza, e nós sabemos que eles vão estar lá para nos apoiar, tanto para puxar a orelha quando é necessário, mas como para dar o ombro quando, a gente está nesse momento mais frágil. E eu costumo dizer que são a família do coração, que os meus amigos são minha família, mas que eu escolhi, as pessoas que eu escolhi ter por perto. Hoje eu moro fora do Brasil, já fazem 8 anos, e quando eu vou pro Brasil, não importa o distanciamento, o tempo que nós estamos longe, é sempre igual. E é com o trecho do poema Amigo, de Alexandre O'Neill, que eu termino essa reportagem. Amigo é um sorriso, de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser e já é uma grande festa. Feliz Dia do Amigo a toda a equipe do programa 18 Horas e a todos os meus amigos. Ananda chama para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Que muito legal, né? Muito legal mesmo. Muito lindo. Feliz Dia do Amigo para ti também, pra todos lindona. nós, né? Isso aí, para todos nós. E olha só, Karime e Ananda. Um relatório feito aí por um painel de 200 cientistas avaliou as evidências e possíveis soluções para garantir a preservação da Amazônia. Ontem, em entrevista à CNN, Joyce Ferreira, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, participou de um levantamento. Ela disse acreditar que uma mudança radical seja possível nos próximos 10 anos para recuperar o ecossistema. Ela destaca que nos anos 2000 houve a redução de 80% do desmatamento aqui da Amazônia, ou seja, não é só possível, mas já aconteceu. Então, entre os caminhos que devem ser percorridos para que esse cenário mude, a agropecuária sustentável é importante a partir
do momento que a gente produz em condição melhor, em área menor, salva áreas florestais. E da mesma forma, o desmatamento ilegal precisa ser combatido. Segundo ela, são necessários comando, gestão e controle, com aplicação de multas e conscientização de pessoas. E essa agora vai para os estudantes do FIES. Gente, é o seguinte, o governo federal prorrogou o prazo para a renovação de contratos semestrais do FIES até o dia 30 de setembro, tá? O período vem sendo estendido para garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e vale para contratos simplificados e não simplificados do primeiro semestre de 2021. O processo de renovação deve ser feito por meio do sistema SIS-FIES. Agora em Manaus, 6h58. 18 horas. Muito bem, hora de atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 500 novos casos da doença, totalizando para 411.894 os casos da doença aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 6 mortes por Covid-19, elevando para 13.449 o total das mortes pela doença aqui no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.400.000 casos confirmados, com 543.000 mortes. O país também soma 17.300.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Folha de São Paulo, um dos 3 maiores e mais influentes jornais do Brasil, disse em editorial nesta terça-feira que a gestão do governador Wilson Lima na segurança pública é calamitosa e que a população amazonense não deixa de padecer com a ousadia do crime organizado. O jornal lembrou que o governador é um neófito na política e está à frente do estado graças à popularidade como apresentador de um programa de TV policialesco. Como candidato, Wilson Lima prometeu que ia melhorar a segurança pública. Aconteceu o contrário, piorou. E a cada dia fica comprovado que aquela frase que ele usava, "a bronca agora é comigo", não passou de marketing para angariar votos. Por isso, o editorial da Folha de São Paulo também diz que, apesar do cenário desolador na segurança pública do Amazonas, o Wilson Lima não dá sinais de que mudará de rumo. 18 horas. 7h em ponto, uma última saideira, minha gente. O Ministério Público do Amazonas pediu na Justiça do Amazonas a anulação do contrato de aluguel do Hospital de Campanha Newton Lins pela Secretaria de Saúde e a devolução de R$2.600.000 referentes aos valores pagos aos proprietários do imóvel. E assim a gente encerra a edição de hoje do 18 horas desta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Cid Soares, boa noite. Boa noite, mandar um abraço pro Andrezinho que tá ouvindo a gente também, a turma lá da Oeste, o Gui, toda a turma, aquele abraço, meus amigos. Tá ótimo, então, obrigada pela sua companhia, um beijo, gente, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.